Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente, um tema essencial para quem atua no direito das famílias, da infância e da juventude, ou em qualquer área que envolva a proteção integral. Mas mais especificamente, a gente vai se aprofundar um pouquinho nas atividades do conselheiro tutelar, nas atribuições, nas competências e no trabalho, na relação desse profissional com o nosso sistema de justiça. O foco dessa nossa conversa, então, é essa atuação que precisa existir entre os conselhos tutelares e nós, advogados e operadores de direito. Para esse bate-papo, a gente tem a honra de receber o professor Roberto Almeida. Ele é referência nacional na formação e defesa dos conselheiros tutelares, formado em Direito, Pedagogia e em Serviço Social, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior, Direito Aduaneiro, Comércio Exterior, Direito Constitucional, Gestão do Serviço Social e Projetos Sociais, Coordenação, Orientação e Gestão Escolar, Metodologias Ativas e Aprendizagem e doutor em Direito Constitucional. Me reservei o direito de não ler todo o currículo dele, senão metade do episódio ia só para o currículo do professor Roberto. Roberto, ele é um verdadeiro multiplicador do conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, um defensor incansável da importância do Conselho Tutelar dentro do sistema de garantias. Já tive o prazer de trabalhar em eventos em que o professor Roberto também foi palestrante. Prepare-se para esse episódio, que é um convite à reflexão sobre o diálogo entre a advocacia e políticas públicas e sobre a necessidade de compreender o papel de cada instituição na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, professor Roberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Bárbara, o convite, agradeço ao OAB pelo convite também. É um tema tão importante para a gente trabalhar hoje, né? Inclusive estava discutindo, é tão importante o trabalho do Conselho Tutelar, mas infelizmente muito desvalorizado, e por causa disso estamos tendo dificuldades no Brasil inteiro, né, de conseguir candidatos a Conselho Tutelar hoje em dia. Então estou aqui à disposição para a gente bater esse papo legal sobre o sistema de garantia de direito, a relação entre o Conselho Tutelar e o sistema de justiça, que é um tema que eu gosto muito também de trabalhar, até porque nós tivemos decisões, né, judiciais, não só decisões judiciais, como a do STJ, mas como recomendações do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, que afetam diretamente essa relação entre o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário e o sistema de justiça como um todo. Perfeito. Mas acho que é importante a gente começar pela base, né? Para nós que atuamos em família e a gente tem uma formação em serviço social, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente é um tema mais próximo, né? Mas porque vem muito do serviço social, muito mais do serviço social do que da nossa formação jurídica, que infelizmente ainda é muito superficial em matéria de direito da criança e do adolescente. Então explica pra gente um pouquinho o que é esse sistema de garantia de direitos, o que compõe, né? Quais são os serviços, os setores, as pessoas que compõem esse sistema de garantia de direitos? Bom, legal a tua pergunta, e quero só fazer um parênteses assim. Lembre que o Conselho Tutelar, assim como assistência social, educação e saúde, de modo geral, são serviços públicos, né? E dentro de serviços públicos nós cumprimos o princípio da legalidade, né? Ou seja, nós só podemos fazer aquilo que a lei descreve que deve ser feito. Com base nisso, há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mais especificamente a 113, né, do CONANDA, estabeleceu esse sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E esse sistema é dividido em 3 eixos de atuação, né? O eixo de controle, de defesa e de promoção dos direitos. Por que é dividido assim? Para que justamente não haja intromissão, né, de agentes que executam política pública dentro das atribuições, por exemplo, de agentes que zelam pela garantia do direito ou que protegem crianças e adolescentes do modo geral, ou que controlam políticas públicas, que é o caso dos conselhos de direitos. Então essa resolução traz 3 eixos de atuação: o eixo de promoção, que são aquelas políticas públicas que promovem o direito que a criança ou adolescente tem. Eu cito sempre exemplos, a educação, né? A criança tem direito à educação. Quem promove a educação? As secretarias estaduais de educação, municipais de educação, o Ministério da Educação, através dos equipamentos, escolas, né? Através dos profissionais, professores, merendeiras, transporte, material didático, tudo que envolve promover o direito à educação.
Da mesma forma a saúde, da mesma forma a assistência social, né? Lembrando só que a assistência social é para quem dela necessitar e não é um direito a todos, como é o direito à saúde e o direito à educação. Exato. Então também tenho dentro dos eixos de atuação os que controlam os direitos, ou seja, controlam as políticas públicas, que são os conselhos municipais do direito da criança e adolescente ou os fóruns DCA. Em Santa Catarina a gente tem o fórum DCA, né, de direito da criança e adolescente. E também temos o eixo de defesa de direitos, que aí entra o Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e Conselhos Tutelares e Segurança Pública. Segurança Pública está em dois eixos, o de que defende direitos e o que promovem direitos e protegem crianças, lá no outro eixo da promoção. Então é muito importante saber essa divisão, porque aí a gente não confunde papéis, né? Por exemplo, o Conselho Tutelar não executa política pública. Perfeito. Ele zela para que a política pública exista e exista com qualidade suficiente para atender os direitos da criança e adolescente, assim como o juiz não executa aquilo que ele decide, né? Eu vou só fazer um parênteses rapidinho. O artigo 101, por exemplo, do ECA, diz que a autoridade competente determinará as seguintes medidas, né, de proteção. Essa autoridade competente pode ser o juiz, pode ser o conselheiro tutelar. E a gente não vê o juiz saindo do gabinete para executar uma decisão que ele tomou. Ele tem auxiliares, ele tem pessoas que fazem isso. Enquanto que o conselho tutelar, que determina as mesmas medidas na esfera administrativa, muitas vezes ele determina para ele mesmo executar, como é o caso do acolhimento de crianças e adolescentes. Entendi. Então isso é muito importante a gente esclarecer, porque é uma confusão que se faz, né? Inclusive, muitos conselheiros acabam entrando nessa discussão, porque como a política pública, infelizmente, o sistema de garantia de direitos, ele não está completamente articulado, organizado, ele não cumpre o seu papel na integralidade, um acaba excedendo os seus limites, fazendo o que não poderia fazer, e aí isso vai se tornando uma prática naquele determinado município, e já se confunde o que eu sou obrigado e o que eu não sou obrigado. Então, esse limite de executar ou não executar em relação ao Conselho Tutelar é essencial esclarecer, né? Porque ele não tem essa competência. Exatamente. E olha só, né? Uma das falas que eu fiz logo no começo é uma decisão que saiu do STJ de dezembro de 2024, publicada em janeiro de 2025, que trata de um mandato de segurança, né? Contra juízes, especificamente um juiz de São Paulo, que determinava ao Conselho Tutelar fazer busca e apreensão de crianças e adolescentes ou de acompanhar o oficial de justiça, né, na busca e apreensão de crianças e adolescentes. E o STJ, ele firmou entendimento de que o Conselho Tutelar, ele é órgão administrativo, né, de garantia de direito de criança e adolescente, e não é isso, e já está claro, inclusive, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 131, que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ou seja, ele não é subordinado nem ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público, muito menos ao município, apesar de ser um órgão da administração pública local, mas que possui atribuições específicas em lei federal, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e essas atribuições não estão vinculadas a fazer o que o juiz determina, né? Tanto é que essa decisão do STJ diz que no âmbito, quando há um processo judicial em andamento, de uma família específica, né, o Conselho Tutelar deixa de atuar, porque já não está mais na esfera administrativa, e sim na esfera judicial. E quem passa a atuar é o Poder Judiciário, que pode aplicar as mesmas medidas que o Conselho Tutelar, mas que possui estruturas próprias para fazer aquilo que o juiz determina, como assistentes sociais forenses, psicólogos forenses, peritos, oficial de justiça. E, inclusive, a decisão traz uma coisa que, a meu ver, eu vou fazer outro parênteses, me preocupa, é que diz que quem está subordinado às decisões do juiz não é o Conselho Tutelar, mas órgãos como CRAS, CREAS, agentes comunitários de saúde, oficial de justiça, equipe interprofissional da Vara da Infância. Que são os executores. Que são os executores das políticas públicas, isso mesmo. Ou executores das decisões judiciais, porque daí entra os dois aí nessa decisão, né? Foi muito importante essa decisão, eu sempre digo, não é uma questão só do mandato de busca e apreensão, né? Mas de que está judicializado, aí toda a competência é do juiz da Vara da Infância para decidir e para aplicar e fazer cumprir as decisões que ele toma. Perfeito. Na prática, né, vamos trazer isso para a prática para
facilitar a visualização, por exemplo, dos advogados que têm atuado nessa área e fazer uma diferenciação. Porque quando a gente fala de busca e apreensão, a gente pode estar falando de adolescente autor de ato infracional, que geralmente é o que acontece, né? Mas a gente pode estar falando também de uma criança que tem o direito de convivência com o pai, a mãe está impedindo de conviver, e aí eu vou lá e ingresso com uma ação de busca e apreensão do menor, para que o pai tenha o direito de conviver naquela data específica, né? Então, qual é a diferença nessas espécies de busca e apreensão em que deve haver ou não deve haver uma intervenção do Conselho Tutelar? Vamos lá. São várias espécies, né, de busca e apreensão de crianças e adolescentes. Tu citou duas, né? No caso de adolescente autor de ato fracional, que eu preciso fazer a busca para fazer a apreensão dele, né? Mas no caso também do direito à convivência familiar, quando um pai ou uma mãe tem direito a conviver, o juiz determina a convivência e o outro genitor não a cumpre, então o juiz determina que se busque aquela criança, por exemplo, para passar um final de semana com o pai. Mas nós também temos uma outra modalidade, que é a busca e apreensão, por exemplo, de crianças que são retiradas da família para acolhimento institucional, né? Que também é o caso de ir lá naquela casa, retirar aquela criança e levar para a família. Bom, como eu disse, a decisão do STJ, ela é bem clara que sempre que haver um processo judicial em andamento, essa função de busca e apreensão seria, a princípio, do oficial de justiça fazer cumprir a decisão judicial. O Conselho Tutelar, ele tem, como órgão autônomo, né, ele tem autonomia e ele decide se deve ou não acompanhar um procedimento desse. Não é por causa de uma ordem do juiz ou um pedido do advogado, temos sempre que lembrar isso. Mas ele pode decidir, sim, se entender que há um direito ameaçado ou violado ali acontecendo, o próprio órgão colegiado pode tomar a decisão de acompanhar, por exemplo, uma busca e apreensão. Já vi, inclusive, colegiados acompanhar desocupação de imóvel porque tem crianças, né? Também a pedido de juiz. Mas deixar bem claro, isso é uma decisão autônoma do órgão Conselho Tutelar, que ele deve estabelecer se deve ou não estar participando. Se aquela busca e apreensão já é acompanhada, já é promovida pelo oficial de justiça, acompanhado da polícia militar, por exemplo, não há por que haver atuação do Conselho Tutelar, porque eu já tenho órgãos que protegem a criança, a polícia, né? E órgãos executores da medida judicial, que é o oficial de justiça, que já deveria saber também como atender ou como fazer a busca e apreensão de crianças e adolescentes. Até é legal fazer um lembrete, nós em Santa Catarina tínhamos a Lei Complementar 501, que criava o cargo de oficial de justiça da infância e da juventude. Essa lei foi revogada, né, há 2 anos atrás, e todas as atribuições do oficial de justiça da infância passaram para o oficial de justiça comum, aquele que está lá na vara da infância, ou na vara de execuções penais, ou na vara de execução civil. O mesmo oficial de justiça que faz tudo, agora também faz as funções de oficial da infância e juventude. E essa lei complementar 101 já dizia, na busca e apreensão de crianças e adolescentes para acolhimento institucional, para internação em medida socioeducativa, para busca e apreensão de convivência familiar, essa atribuição era do oficial da infância. Como não está isso especificamente na lei do oficial de justiça comum, teve que vir, né, o Tribunal de Justiça, através de uma portaria, dizer, olha, todas as funções do oficial de justiça da infância passam a ser do oficial de justiça comum aqui também. Perfeito. Agora a gente vai para uma questão bem prática da relação entre Conselho Tutelar e advogados, né? Recentemente, em um dos grupos da OAB, tem vários, né? A gente vai participando e é de subseção, é de seccional e tal. Ótimo. E uma colega havia colocado uma dúvida no grupo, perguntando para quem tivesse experiência, porque ela atendeu uma cliente que recebeu uma denúncia, né, junto ao Conselho Tutelar, de que estaria praticando algum tipo de violação de direito do próprio filho. Sabia que a denúncia era do seu ex-companheiro, do pai da criança, e havia solicitado ao Conselho Tutelar a cópia dos documentos de atendimento. O Conselho Tutelar informou para ela que não poderia fazer a concessão, né, da cópia e tal, mas permitiu que ela fosse até o conselho e visualizasse os documentos. E aí ela perguntou no grupo se eles poderiam fazer isso, se eles não são obrigados a fornecer, porque a documentação é da própria cliente, né, se já tinha informação e tudo mais.
E aí a resposta que eu coloquei no grupo, e aí agora a gente vem para a prova real para ver se eu orientei certo ou não, é que, de fato, eles não têm essa obrigação de conceder essa documentação. Eles precisam, sim, conceder o acesso. Então, a postura do conselheiro tutelar que a orientou estava correta, pode ir até lá, o conselho pode visualizar, mas o conselho pode, inclusive, negar que se faça cópia do documento lá no espaço, né? E que se eventualmente o advogado precisar dessa documentação, então ele requeira ao juiz, e se o juiz entender necessário, vai fazer o requerimento oficialmente para o conselho. Essa foi a orientação que eu dei. Quero saber do professor se estava correto ou não e por que esse tipo de orientação. Vamos lá, Bárbara. Tu está nos grupos, né, de advogados e eu nos grupos de conselheiros tutelares e a gente está direto recebendo perguntas. Estou com o advogado aqui no conselho pedindo cópia de tudo que tem aqui de um atendimento de uma criança, dizendo que esse advogado, o cliente é o genitor ou a genitora, né? Ou os avós, às vezes, também. Então, hoje mesmo recebi uma pergunta sobre isso, né, e eu sou muito objetivo nos meus grupos dizendo assim, olha, como é princípio da legalidade, nós temos algum documento legal que embasa esse tipo de ação? Vamos lá. Primeiro, artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o direito à privacidade que a criança e o adolescente tem, e esse direito à privacidade vem na não divulgação da identidade da criança e do adolescente e de atos que digam respeito a violências contra a criança e adolescente. Tanto é que se você divulgar um vídeo de uma criança ou adolescente sofrendo uma violência, isso pode ser considerado crime. Então, o artigo 17 do Estatuto, ele prevê essa questão do direito à privacidade de crianças e adolescentes. Mas, vamos lá, o que pode, e daí o teu procedimento não deixa de estar correto, né? Mas eu vou trazer um documento aqui que vai ajudar os advogados, na verdade, que é a Resolução 231 do CONANDA, né, de 2022. Essa resolução, que inclusive coloquei cópia nesse grupo aqui, diz que tem algumas pessoas que têm acesso garantido aos documentos relacionados a uma criança e adolescente, né? E no artigo 21 diz o seguinte, que é garantido, né, ao Ministério Público e à autoridade judicial o acesso irrestrito de tudo que tiver dentro do Conselho Tutelar, ressalvado o sigilo perante a terceiros. Mas esses terceiros, lá no artigo 5º, né, o parágrafo 5º, perdão, do artigo 21, vai dizer assim, os demais interessados, ou seja, os genitores, os parentes, né, ou os procuradores legalmente constituídos, ou seja, aqueles que o genitor ou a genitora contratou o advogado, então tem procuração do genitor da genitora para atuar, terão acesso aos registros do Conselho Tutelar que lhes digam respeito. Então, se eu sou o advogado de um genitor cuja há uma denúncia da genitora, esse advogado teria acesso desde que legalmente constituído, ou seja, com procuração. Mas nós temos que lembrar também que o Conselho é um órgão público, assim como o Judiciário, assim como o Ministério Público, assim como a Prefeitura. Para solicitar documentos, nós temos que fazer isso por escrito, né? Então, eu faço um requerimento ao Conselho Tutelar, gostaria de ter acesso às cópias dos documentos envolvendo a criança tal, pois sou representante legal, segue procuração anexa, para ter cópia desses registros. Então, poderia, em tese, fornecer os documentos que sejam do seu cliente e que sejam interessados ao caso. Mas esse mesmo parágrafo 5º traz uma ressalva, que eu vou fazer aqui importante, né? Ressalvado informações que coloquem em risco a imagem ou a integridade física da criança ou do adolescente, bem como a segurança de terceiros. Então, por isso que eu digo para os advogados, façam o requerimento por escrito. Esse órgão público, o Conselho Tutelar, vai analisar o requerimento e vai analisar a documentação que ele possui daquela criança. Então, se dentro dessa documentação eu tenho documentos que coloquem em risco a vida da criança ou de terceiros, essas informações vão ser suprimidas. E aí se responde o requerimento dizendo, olha, está aqui a documentação que eu posso lhe entregar, mas aqui eu não posso, por gentileza, solicite ao juiz ou ao promotor de justiça no âmbito da ação que o senhor está ingressando, né? Se é conflito familiar propriamente dito, aí nós temos outro artigo do Estatuto, que é o 21, que diz que o poder familiar é exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. E quando houver discordância no exercício do poder familiar, ou seja, discordância entre o genitor e a genitora, o juiz é competente para resolver o conflito.
Então, cuidado, eu só peço para os advogados, cuidado, né? Às vezes você está ali atuando num conflito entre o genitor e a genitora, e aí quer documentos do Conselho Tutelar para embasar uma futura ação judicial. Aí, provavelmente, o Conselho Tutelar vai se negar a entregar os documentos, inclusive negar de ver cópias de documentos físicos, né? Porque isso tem que ser levado aí para uma ação judicial, que é o juiz que vai resolver. Perfeito. E isso acontece muito na prática, né, Roberto? Bastante. Porque a gente precisa reconhecer que também existe uma certa disputa de ego, de personalidade, tanto da parte do advogado em requerer do conselho tutelar, quanto do próprio conselheiro tutelar em negar para o advogado. Acho que muitas vezes, quando a gente consegue intermediar esse diálogo de maneira adequada, saudável, Exato. E demonstrando que ali o que se prioriza é, de fato, o interesse na criança ou no adolescente, as coisas acabam fluindo melhor, mas isso é muito difícil na prática, né? Exato, é muito difícil, porque nós temos, por um lado, né, eu sempre digo, conselheiros tutelares, que na sua grande maioria no Brasil inteiro, quase todo o Brasil, o Estatuto prevê conhecimento só de ensino médio, né? E nós temos, por outro lado, advogados, né, que têm alto conhecimento jurídico, né, e que precisam defender os seus clientes, atuar em ações judiciais, e que, às vezes, um documento que está lá dentro do Conselho Tutelar pode auxiliar nisso. Mas, como você mesmo disse, cuidado, porque entre o advogado e o Conselho Tutelar, nós temos uma coisa que sobressai aos dois, que é o interesse superior da criança e do adolescente, instituído por uma lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não só pelo Estatuto, mas pela Constituição Federal, artigo 227, né, que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta e que todos devem zelar pela dignidade, pelo respeito e a proteção. Então, essa lei se sobressai aos interesses de advogados, de conselheiros e de família. Então, nós temos que pensar bem sempre antes de pedir, e sempre o diálogo respeituoso, a formalização de documentos vai ajudar nisso, porque é uma coisa que eu particularmente sempre digo para os conselheiros tutelares. Nós não estamos aqui para discutir egos, mas para discutir direitos. E quando a gente, todos entenderem que a gente discute direitos, brigas não existem mais. Provavelmente ações diferentes, mas brigas não acontecerão mais. Uma coisa que é muito comum a gente ver é advogado orientar o cliente para procurar o conselho tutelar com questões de disputa de guarda, de visitas. Ah, não, é o dia de eu pegar o meu filho e ela não está entregando, vai no conselho tutelar. Ou, fui buscar o meu filho e o pai não quer devolver, disse que vai passar com ele agora, vai no conselho tutelar. Ou alienação parental, né? Isso é competência do conselho? Vamos lá, ótima, né? Excelente pergunta, espero que muitos advogados estejam nos ouvindo, né? Há coisas que não são de competência do Conselho Tutelar, né? Onde é que está isso? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho as competências do Conselho Tutelar, artigo 136, e eu tenho as competências da Vara da Infância, né, e da Juventude. E lá nas competências do artigo 136 diz que é para o Conselho Tutelar encaminhar à Vara da Infância aquelas coisas que são competência da Vara da Infância. Antigamente, até quero fazer uma ressalva, antigamente o Estatuto prevê isso ainda, no 136, como também prevê lá no 149, que é competência da Vara da Infância, receber dos casos encaminhados ao Conselho Tutelar. Mas essa regra é de antes da lei da OAB, né, que determinou que o advogado é o que acessa a justiça, né? Então, como é que o Conselho Tutelar faz o encaminhamento à justiça? Quando a família vem lá e diz assim, olha, não consigo pensão alimentícia, o meu marido não deixa eu ver meus filhos, eu quero trocar de escola e meu marido não quer trocar de escola, eu quero levar nesse médico, não quero levar naquele médico, eu quero deixar meu filho viajar para os Estados Unidos, meu marido não quer deixar meu filho viajar para os Estados Unidos. Conflitos de interesse familiar, né, são resolvidos pela Vara da Infância. Então, o que eu oriento os conselheiros tutelares? Indique aos familiares para procurar um advogado ou defensor público para que acesse a justiça, porque é a única forma de aquele conflito ser resolvido. Então, por favor, advogados, né, eu brinco muito com relação a isso. Vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ver o que é de competência da Vara da Infância, porque se a gente manda o cliente ir no Conselho Tutelar, eu estou perdendo um cliente, né? E se eu sei que é de competência da Vara da Infância, eu estou ganhando um cliente, porque ele vai precisar de um advogado para estar acessando ali aquele conflito ali que está havendo.
Então, vejam lá, artigo 147, 148, 149, as coisas que são competência do juiz da vara da infância, não dá para a gente atribuir como competência do Conselho Tutelar, né? Então, advogados, vamos lá, acessando a justiça, que é melhor para nós, inclusive. E eu costumo orientar que não significa que nada o advogado possa encaminhar para o Conselho Tutelar, né? As orientações que eu dou para as minhas alunas, por exemplo, é analisar a violação de direito que está sendo praticada contra criança e adolescente. Vou dar um exemplo. Tive um caso em que os pais têm a guarda compartilhada da criança. Eles se comunicam exclusivamente por e-mail, porque são bloqueados no WhatsApp e tal. E essa criança, ela tem uma certa dificuldade, ela quase 8 anos, e ainda precisa de fralda. Ela não usa o banheiro de forma alguma. Houve uma dificuldade muito grande no momento do rompimento da relação desse casal. A criança tinha menos de 1 ano, mas essa mãe ainda responsabiliza a saída de casa desse pai por todos os problemas da vida, né? E grande parte do diálogo entre esse pai e essa mãe era a necessidade de tratamento e acompanhamento médico para essa criança, para superar essa condição, né? Não é comum. Imagina uma criança na escola com 8 anos, daqui a pouco a quantidade de bullying que vai sofrer e tudo mais. E aí o que essa mãe fez? Boletim de ocorrência e medida protetiva para que ele não possa se comunicar com ela de forma alguma. Então, o único método que ele tinha de contato com ela para cobrar se levou, se não levou no médico, se fez a terapia, se não fez e tal, se rompeu. E agora ela tem legitimidade para, em tese, não fazer nada. E aí o que eu falei para esse pai? Olha, numa condição como essa, se você, conversando com a pessoa que agora é responsável pelo diálogo, né, pela intermediação do diálogo, entende que o teu filho não está com o devido acompanhamento, aí eu entendo que é o caso de você ir ao Conselho Tutelar, fazer uma denúncia, porque você não pode fazer esse contato, você não pode exigir, mas o Conselho Tutelar tem por atribuição zelar pelo direito à saúde e à dignidade dessa criança. Aí sim é uma competência do Conselho Tutelar. Isso mesmo. Tu falou casos, por exemplo, de 2 legislações, né? Alienação parental, pode haver o bullying, né? Alienação parental, e pelo caso que tu fala, aparentemente típicos atos de alienação parental aconteciam aí. Infelizmente, né, muitas pessoas estão usando a lei de alienação parental, desvirtuando seu propósito. Assim né? como de medidas protetivas. Isso, que é para proteger a criança do agente alienador, né? Exato. E aí o alienador está usando a lei de alienação parental, inventando inverdades, né, para afastar a criança daquele genitor ou genitor. Outra questão, o bullying das escolas, né? Nós tivemos uma alteração recente na lei de bullying, inclusive no Código Penal, que inclui o bullying como crime, né? Então, se o bullying estiver acontecendo, a gente sempre orienta, procure a polícia fazer o boletim de ocorrência para começar o inquérito policial e investigação. Mas com relação à alienação parental, Bárbara, a própria lei ela fala que a alienação parental ela é verificada por uma ação judicial de verificação de alienação parental, inclusive o nome é ação de verificação de alienação parental, em que o juiz vai determinar, né, perícias para ver o que está acontecendo. Mas independente disso, né, se eu ainda não tenho a ação judicial que verifique a questão da alienação parental, sim, cada vez que uma criança tem direito ameaçado ou violado, né, pode haver uma atuação do Conselho Tutelar no intuito de requisitar serviços públicos para acompanhamento dessa criança. Mas, quer ver, eu gosto de usar sempre 4 perguntas que eu ensino os conselheiros tutelares a fazer quando chega um caso lá, para saber se é deles ou não. Porque se eu tiver sim para 3 respostas, mas um sim na 4ª, aí não é com o conselho, né? Que é sempre assim, o Conselho Tutelar, ele atende quem? Crianças e adolescentes, também atende os pais. Então, vou pegar um exemplo parecido com o que tu me passou, mas é assim, o meu marido não quer me pagar a pensão, então eu não vou deixar ele ver o meu filho, né? Típico. Tem a alienação parental, que é não deixar ver o filho, mas por causa de um direito que ela deve acionar a justiça. Abandono material. Então, olha só, eu sempre falo para ele assim, eu faço 3 perguntas. Tem criança e adolescente envolvido? Sim, tenho crianças aqui envolvidas. Tenho direito ameaçado ou violado? Sim, tenho direito a alimentos, tenho direito a convivência familiar e comunitária. Eu tenho agente violador?
Nesse caso é os dois, né? Um não paga a pensão, o outro não quer deixar sim. Mas esse caso específico, eu tenho um outro agente público que é competente para resolver esse conflito? Tenho, que é o juiz. Então, aí o conselho tutelar encaminharia para o juiz, ou para o advogado, ou para o defensor público, para ter o acesso. No caso de direito à saúde, né, especificamente, sim, o conselho tutelar pode receber, eu não gosto da palavra denúncia, mas a palavra de comunicação, de ameaça ou violação de direito, e ele vai fazer o atendimento da família. Não quer dizer que realmente haja, né? Como a gente diz, muitas vezes é conflito de interesses entre genitores, em que um faz uma denúncia infundada e na hora da verificação lá do atendimento à família vai ver que não, né? Às vezes até pela falta de contato, como do caso que tu citou, porque não havia um contato restrito. Às vezes o pai disse, não está levando para atendimento médico, mas na hora de ir lá atender a mãe, nós vamos ver que ela está levando na consulta médica, talvez não tenha o resultado esperado, até por uma questão de alienação parental, mas está levando na consulta médica, então, ou seja, aquela denúncia de direito ameaçado à saúde não está se concretizando. O caso é arquivado no Conselho Tutelar, né? Identificado que é um conflito entre os pais, depois o advogado não vai ter acesso a esse documento, porque é conflito. Então, e é importante mencionar também que não é porque, por exemplo, esse pai tenha ido ao conselho e o conselho tenha resolvido investigar, analisar se há violência ou violação de direito, não significa que o conselho tem que dar uma satisfação para esse pai. Isso é bem importante esclarecer também, né? Exatamente. O conselho não vai ter que avisar o pai, não, a gente foi lá, tá? A gente viu realmente, ou a gente encaminhou. Isso não existe. É que a gente não pode transformar o conselho tutelar em garoto de recados para genitores que não se conversam, né? E nem para advogados que não conversam com os advogados dos outros genitores. Né? Porque senão daí nós estamos minimizando o trabalho do conselho, que é muito importante. Para o advogado não achar que o conselho tutelar é uma resposta imediata que ele não consegue num processo judicial que é mais moroso. Exatamente. Porque muitas vezes tenta-se utilizar da atribuição do conselho tutelar para isso, né? Para entregar algo rápido. Até vou entrar num outro assunto que é bem legal e tem a ver com isso que você acabou de falar. Às vezes eu tenho um pai, né, que quer a guarda de um filho e se aciona o conselho tutelar para ele dar um documento para o pai que é mais rápido do que uma ação de guarda, né? Eu nem vou falar o nome desse documento para a gente não confundir mais ainda as pessoas aqui. Mas, olha só, esse documento, que é uma das atribuições do conselho tutelar, que é uma das medidas do artigo 101, ele não tem esse propósito, né? Agora eu vou falar o nome, que chama termo de responsabilidade, né? Que na verdade nem é esse, é entrega aos pais mediante termo, né? Esse termo, ele serve, na verdade, para buscar aqueles pais que não estão sendo responsáveis, né? Que estão deixando de cumprir o seu papel. É uma espécie de advertência, eu vou dizer assim. Vem cá, nós descobrimos que o senhor não está cumprindo com o seu papel, pai. Então, o senhor, por gentileza, me assine esse termo aqui, que o senhor se compromete de agora em diante a cumprir o seu papel. Esse termo é para isso, não para passar a responsabilidade para outra pessoa, né? E aí o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro. O documento que faz com que alguém passe a ter a obrigação de cuidar, educar e criar é a guarda. E a guarda é uma das competências exclusivas do Poder Judiciário, que está lá no artigo 149. Mas aí isso é importante a gente destacar, que é uma confusão tanto do advogado quanto dos próprios conselheiros tutelares. Muito mais dos conselheiros tutelares do que de advogados. Capacitações que eu dei, eu sou questionada em relação a isso, né? Tá, mas eu posso dar o termo de responsabilidade, né? Qual é a validade? Enquanto não sai a guarda, né? Posso dar com 60 dias de validade. Exatamente. Não, mas isso e você tem razão, muito mais confusão por parte dos conselheiros tutelares do que de advogados, né? Mas porque o conselho tutelar acaba, como eu te disse, a formação deles não é uma formação. O jeito que conselheiros são escolhidos hoje é para não ter formação mesmo, né? Porque não tendo formação, eu posso pagar menos, né? Pagando menos, eu não preciso exigir, e aí não exigindo, nós temos esses equívocos, né? Que eu não coloco a culpa nos conselheiros tutelares, mas sim da maneira que eles são escolhidos, porque não precisa ter formação para ser conselheiro, né? E quando o advogado nesse trato, nesse diálogo com o conselho tutelar, na requisição de documentos e tal, ele acaba entendendo que houve abuso de poder por parte de conselheiros. Que tipo de ajuda, auxílio, o que ele pode fazer para solucionar esse tipo de dificuldade?
Então, vamos lá. Voltando ao princípio da legalidade, né? Se o Conselho Tutelar ele tem uma atribuição legal, e aí a gente precisa identificar essa atribuição legal, e o conselheiro sobressaiu essa atribuição, ou seja, fez algo que não era competência dele fazer, mas de outro agente público, nós temos aí a lei de abuso de autoridade, né? Acontecendo na prática, que pode ser, a lei, ela tem dois públicos, né? Aquele que abusa da autoridade, faz uma coisa que não é competência, mas também daquele que exige que alguém não tenha competência faça aquilo. Por isso que eu falo do juiz, no caso, e a decisão do STF, do STJ, dizia justamente isso. O juiz extrapolou da sua competência, né, pedindo ao Conselho Tutelar que fizesse uma coisa que não era atribuição. Então, o juiz abusou de autoridade naquela decisão do STJ. Mas quando o próprio conselheiro abusa da autoridade, por exemplo, dando um termo de responsabilidade para um genitor quando a guarda era da mãe, isso é abuso de poder, porque só quem pode passar a autoridade para outra pessoa é o juiz. E o advogado, constatando isso, ele pode entrar, sim, com um procedimento judicial de abuso de autoridade, que é um crime, né? Mas também pode entrar com pedido administrativo de abertura de processo administrativo disciplinar, dentro da própria prefeitura onde o conselheiro atua, para ser verificado. E quero deixar bem claro, porque muitos conselheiros vão me ouvir, né? E vão falar assim, pô, o Roberto foi lá acabar com nós, pedir para abrir processo administrativo disciplinar. Bom, quem me escuta sempre nos grupos diz, ó, me escuta o que eu digo sempre. Você tem que atuar dentro da legalidade. Passou disso, você vai responder. Fez menos do que isso, você também vai responder, né? Porque nós temos o crime de omissão, né? Ou de prevaricação, que é deixar de fazer aquilo que é dever legal, e nós temos o abuso de autoridade, que é fazer aquilo que é de atribuição de outra. Então, nós não podemos mais estar desviando ou usando o jargão que antigamente se usava. Escutei, li isso hoje num grupo meu, infelizmente, que assim, é melhor pecar por excesso do que por omissão. O excesso hoje é abuso de autoridade. Uhum. Então, não adianta você também fazer por excesso. Nós temos que seguir a estrita legalidade. Já tem órgãos, né, que são definidos para fazer essas coisas. Se o pai não está contente, quer a guarda do filho, entra com uma ação judicial, com um advogado, e aí vai ter a guarda revertida ou não. E aí a justiça que vai definir. Eu já tive casos que atendi, inclusive no Conselho Tutelar, que uma denúncia falsa de crime, o genitor trouxe para o Conselho Tutelar uma denúncia falsa de crime, a gente não é órgão de segurança pública, não faz a investigação, e por acreditar naquela denúncia de crime, foi passado um documento esse para o genitor. Veja, o genitor é que estava sendo acusado na justiça de crime sexual contra a criança, né? E ele, com aquele documento, o Conselho Tutelar, desapareceu com a criança, até hoje está desaparecido. E aí o advogado entrou com ação de abuso de poder do Conselho Tutelar, que não deveria ter dado esse documento. Claro, veja, extrapolou as ações, né? E, claro, vai ter que ser responsabilizado em um ato, mas eu sempre digo, não, quando o conselheiro deu aquele documento, ele não deu com o intuito de beneficiar ou prejudicar alguém, mas sim de beneficiar uma criança. Havia uma dúvida se aquilo estava acontecendo ou não, tentou fazer alguma coisa para ajudar, mas fez de forma ilegal. E aí vai ter que assumir a responsabilidade. É isso que mencionaste, tanto do excesso quanto da omissão, precisa ser observado, né? Recentemente teve um pai que recebeu indenização do Estado, porque eu não lembro agora se a criança era uma menina ou um menino, mas foi assassinado pela mãe e o padrasto, e vários órgãos públicos foram considerados omissos. Conselho Tutelar, o próprio hospital, que já tinha atendido a criança diversas vezes e não tinha encaminhado denúncia acerca dos hematomas, o CRAS, né, os serviços de acompanhamento. Então, o Estado precisou ressarcir moralmente esse pai por conta da omissão, e é muito provável que esses profissionais que estavam envolvidos acabam tendo algum tipo de responsabilização também. E sim, com a nova lei de responsabilidade fiscal, nova que eu digo, de 2003, sim, né? Sim, o Estado já tem como buscar a responsabilidade de cada agente em cada ato, né? Não é mais só o Poder Executivo que é legitimado como alguém que fez algo ilegal. Mas olha só, quer ver, Bárbara, eu quero te citar um exemplo. Nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina agora recente, né? Está noticiado, inclusive, nas redes sociais, nas mídias aí, de afastamento de 3 conselheiros tutelares aqui da região de Blumenau, por ali, numa cidade da região de Blumenau.
e vejo que a notícia diz assim, ó, que os conselheiros tutelares perderam o cargo por serem omissos. E explica o caso. O caso era de uma criança que foi agredida pelo genitor e que a polícia foi acionada, então foi levado em flagrante à delegacia, o genitor e a criança para a delegacia, e a criança ficou lá 4 horas na delegacia sem atendimento médico, na companhia do agressor, o que a lei da escuta não permite hoje, artigo 9º da lei da escuta especializada, né, 13.431, e sem alimentação. Aí eu fiquei pensando assim, bom, se a lei Henri Borel, que é aquela que diz que todos que saibam de violência contra criança e adolescente devem comunicar, senão isso é crime, né? A própria lei Henri Borel criou atribuições para a autoridade policial, e essas atribuições encaminhar a criança imediatamente para tratamento médico, afastar a criança do agressor, né? E zelar pela dignidade, ou seja, se ela está com fome, a própria autoridade policial poderia ter providenciado ali uma comida para a criança. Então, a autoridade policial deveria ter levado a criança ao médico, a autoridade policial deveria ter afastado o agressor e a autoridade policial poderia ter dado a comida. Mas aí é o conselheiro tutelar que foi afastado, né? Nós não temos procedimento administrativo, por exemplo, contra os policiais que deixaram a criança naquela situação. E por quê? Porque do elo mais fraco, né? O elo mais fraco é o conselheiro tutelar. Então, nós temos muita legislação nova, né? A Lei Henri Borel 2022, a Lei da Escuta Especializada de 2017, o próprio decreto da escuta especializada 9.603 de 2018. Tem o mais antigo ainda para as vítimas de violência sexual, que é o decreto 7.958 de 2013, que estabelecem atribuições. A própria Lei Henri Borel trouxe 9 novas atribuições ao Conselho Tutelar, mas também trouxe atribuições à autoridade policial, deu prazos ao juiz, né, a medida protetiva. O juiz tem até 24 horas, né, para decidir sobre a medida protetiva, não é mais aquela coisa que ficava lá, o juiz decidia quando ele queria ou não, e a criança correndo risco, ou a genitora correndo risco, né. Até tem uma decisão muito mais importante, que foi do final do ano passado também, o próprio STJ diz que quando a violência contra meninas, não interessa a idade, né, porque a Lei Maria da Penha ela é para gênero, né, então gênero feminino. Então, no caso de conflito entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha, prevalece a Lei Maria da Penha. E isso é bom também, porque olha só a diferença. A lei da escuta especializada. Se a criança está em risco, a autoridade policial poderá pedir ao juiz uma medida protetiva. Lei Maria da Penha, o delegado concede a medida protetiva e afasta ele, delegado, afasta o agressor da residência. Então, nos crimes contra criança e adolescente, quando eu tenho meninas vítimas, né, prevalece a Lei Maria da Penha, não mais o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas aí a gente já entra numa dificuldade prática, real, de todos os municípios, de todos os estados, que é a questão da capacitação. Exatamente. E eu não estou falando nem de conselheiros tutelares, né? Tive uma experiência de acompanhar uma cliente minha com o filho menor, filho de 12 anos, para registro e solicitação de medida protetiva. E a gente foi na delegacia especializada da criança e adolescente, como, né, é a orientação para fazer o registro. E aí o policial que atendeu falou, não, menino não é atendido aqui, o pedido de medida protetiva, a medida protetiva é feita só para menina, então o atendimento dele... Eu falei, não, olha só, a gente já tem uma legislação. Aí apontei a Lei Henri Borel, precisei abrir no celular, mostrar que existe uma medida protetiva voltada para criança e adolescente e que não atende somente as meninas e tal. Mas se a minha cliente e aquele adolescente não estivessem acompanhados de um advogado, ele teria saído sem o requerimento da medida protetiva. E não é por má vontade, mas é ausência de informação, ausência de capacitação. E aí muita legislação vem no sentido de proteger a criança e o adolescente, mas infelizmente, assim como na faculdade é uma matéria relegada a segundo plano, de pouca importância, não se vê a prioridade absoluta que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam na prática, na realidade, do sistema de garantia de direitos. Exatamente. Eu posso citar um monte de outras situações, inclusive muito mais graves. Uma menina de 13 anos, vítima de abuso sexual, que procurou a delegacia
né, para registrar a ocorrência policial, e que o delegado disse que ela desacompanhada não poderia fazer o registro, ou que ela é de menor, então de menor sem ter um acompanhante ele não pode fazer registro nenhum, ou de perguntar, você tem prova do que aconteceu? Nossa. Porque se você não tem prova não adianta eu registrar e a pessoa ir embora, né? Sabe que nós temos uma dificuldade, e aqui não estou fazendo uma crítica, não é uma crítica pelo amor de Deus, mas uma questão de reflexão, né? Dentro do sistema de garantia de direito, nós temos muitos órgãos que recebem formação continuada, muitos órgãos mesmo. Assistência social, inclusive, tem recurso próprio para isso. Educação tem formação continuada em julho e em dezembro. Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica prevê lá a formação continuada, então eles recebem muita formação. Conselheiros tutelares recebem muita formação. Juízes, promotores têm as suas formações, nem sempre com o direito à criança e adolescente, mas tem muitas formações também. Mas tem um órgão que está muito carente de formação, que é os órgãos da segurança pública, né? Lá na lei, no decreto que eu falei da atenção integral à vítima de violência sexual, que é o 7.958, uma das diretrizes é a formação continuada dos profissionais da saúde e da segurança pública. Na lei Henri Borel, a formação continuada dos atores que envolvem o atendimento à criança e adolescente vítima de violência intrafamiliar. Na lei da escuta especializada, artigo 14, que está lá, segurança pública, judiciária, educação, saúde e assistência, uma das diretrizes é a formação continuada e preferencialmente conjunta desses órgãos na formação, né? Então, mas a gente não vê isso acontecer na área da segurança pública. Aqui no Estado, até com relação a isso, nós até propomos, né, a Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares propôs um projeto de lei que está tramitando aí na Assembleia, que disciplina, por exemplo, o atendimento das polícias no atendimento ao adolescente autor de ato infracional, porque está lá no estatuto, como é para fazer, mas por falta de formação, né, e às vezes as polícias achar que ele é um órgão estadual, não federal, só vão seguir leis estaduais. Então tem um projeto de lei tramitando aí. Nós também temos a questão de tentar trazer sempre a formação da rede, os policiais militares, civil, né? Já tivemos discussões a respeito disso com o Ministério Público, né, para que haja essa formação continuada, mas aí nós temos também, volta a carência lá dos conselheiros tutelares, né, que tem uma atribuição de fazer um relatório trimestral que vai ao Ministério Público, apontando as deficiências das políticas de atendimento. Então, se a gente vê a falta de formação para uma política, o próprio Conselho deveria indicar que existe falta de formação para aquele órgão, e formação é um dever do Estado, né, direito da pessoa que quer ter a formação, e que deveria acontecer, porque um profissional bem capacitado, ele não age de maneira equivocada, né? Ele garante direito, ele protege criança, ele protege as pessoas, né? Não age de maneira truculenta, no caso de crianças e adolescentes. Às vezes a gente vê, e vi outro dia um vídeo, né, um policial entrando numa sala de aula dando um tapa na cara de um menino que não quis se retirar da sala. Então, é a falta de formação que faz com que isso aconteça. Não estou aqui nem criticando a atuação daquele policial específico, mas às vezes por falta de formação, um acúmulo de funções, o perigo constante faz com que eles percam a cabeça. Então, é falta de formação continuada. Aqui no Estado também, nós conseguimos uma mudança, né, no procedimento operacional padrão da Polícia Militar, no atendimento à criança e adolescente. Antes era assim, tem menor, chama o Conselho Tutelar, não atenda sem a presença do Conselho Tutelar. Hoje, o procedimento operacional padrão, que infelizmente ainda não é de conhecimento de todos os policiais militares, porque foi alterado em 2024, diz que não, olha, se a criança e adolescente é vítima de violência, a polícia vai levar para um atendimento médico, depois encaminhar a Polícia Civil, vai tentar localizar os pais, se não localizar os pais, vai fazer o que tem que fazer, né? No caso de ato infracional de adolescente, o próprio procedimento operacional padrão já nem cita mais o Conselho Tutelar, né? Então, preso em flagrante, delegacia de Polícia Civil, né, leva por exame de corpo de delito, se for o caso de necessidade. Então, estamos evoluindo nessas legislações. O que precisa é que todos aqueles atores do sistema de garantia de direitos, né, evoluam com formação continuada, vendo o que está se modificando nas legislações, nas decisões judiciais, para que não culpabilizem um órgão específico ou outro, mas que garanta o direito da criança e adolescente. Você falou uma coisa muito importante, a própria lei Henri Borel prevê isso. Essa capacitação continuada,
ela precisa ser de todos os atores juntos. Não adianta eu capacitar a assistência aqui, o conselho aqui, a polícia lá, o judiciário lá, porque todos precisam trabalhar em rede. Exato. E como que eu vou saber qual é o limite da minha atribuição, onde inicia do outro, ou como eu vou pactuar responsabilidades, fluxo de atendimento, se eu estou trabalhando cada ente de maneira isolada? Exatamente. E a lei da escuta especializada é um excelente exemplo disso, né? Eu sempre digo, a gente fica às vezes procurando a atribuição de cada um, né? A lei da escuta especializada e o seu decreto, ele diz bem certinho o que é a atribuição de cada um no atendimento à criança e adolescente vítima de violência. Vou citar rapidinho, né? Artigo 10 do decreto que a saúde faz, 11 do decreto que a educação faz, 12 o que a assistência faz, 13 o que a polícia faz, 14 o que o Conselho Tutelar faz, artigo 2º que o Ministério Público faz, e lá na Lei Henri Borel, o que o juiz faz no artigo 14. Então, tenho nas legislações tudo que todo mundo deveria fazer, mas acaba um extrapolando a função do outro, e quando isso acontece, eu chamo isso de, em vez de haver proteção do direito da criança e do adolescente, nós temos desproteção dos direitos. Exato. Nesse universo de capacitações, a gente vê que tem municípios em que o Conselho Tutelar está muito próximo do Poder Judiciário e outros municípios em que o Conselho Tutelar está muito distante do Poder Judiciário, né? E também, não é uma crítica, às vezes é a ausência de formação de rede, de capacitação, de entendimento do papel de cada um, de um histórico de confronto, né, que não foi trabalhado e que precisa modificar. Mas como que o advogado ele pode contribuir nessa relação entre o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar no âmbito da sua atuação? Olha, eu vou dizer que um dos exemplos mais práticos e mais legais que eu vi até hoje é, por exemplo, esse podcast, né? Que é esclarecer as funções do Conselho Tutelar, do advogado, do sistema de justiça para os advogados, né? Porque quando a gente tem o esclarecimento de qual é a função de cada um, os conflitos vão diminuir bastante. E eu tenho visto outras iniciativas, né? Tem a parte da Vara da Infância da OAB da comarca de Itapema, que já fez lives a respeito disso. Tem outras sessões, já participei de formação continuada da escuta da criança e adolescente, da lei da escuta especializada no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Agora recebi o convite, inclusive, para participar de uma live da Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul. Então, são iniciativas de dar informação, né? Dar informação às pessoas, aos advogados, ao Poder Judiciário, à Polícia Militar, à assistência social, à saúde, assistência, para que quanto mais informação a gente tiver, menos conflito vai haver entre esses órgãos e mais proteção nós vamos conseguir para as crianças e adolescentes. Eu costumo dizer que a informação é a chave de tudo, né? E às vezes a gente precisa dar essa informação dentro do próprio processo judicial. Exato. Vou dar um exemplo. Já atuei em um processo em que havia um enorme conflito, alienações parentais entre o pai e a mãe, e o juiz determinava a intervenção do Conselho Tutelar, a pedido do advogado da parte contrária, né? E aí, quando eu fui me manifestar, eu expliquei que isso não era atribuição do Conselho Tutelar, que esse tipo de acompanhamento e de análise é atribuição do PAEF. E aí expliquei o que era o PAEF, expliquei o Sistema de Garantia de Direitos, expliquei a estrutura da assistência social, fui lá, peguei a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, coloquei os objetivos do serviço, desenhei a estrutura do serviço e disse, é assistência, não é Conselho Tutelar. Então, essa informação que às vezes a gente tem e acha que o outro tem a obrigação de ter também, muitas vezes não tem, né? O juiz, vejo um exemplo, na comarca de Palhoça, por exemplo, o juiz saiu da Vara da Infância, doutor Luiz Felipe Canevé, saiu da Vara da Família e foi para a Vara da Infância. Ele passou muito tempo na Vara da Família. Atende direito de criança e adolescente? Atende, mas numa outra esfera, exato, que é completamente diferente da competência da Vara da Infância. Exato. Eu posso peticionar achando que o juiz vai saber tudo em matéria de infância? Não vai. Eu preciso entender esses limites também, né? Então, dentro da minha atuação, dentro do meu peticionamento, eu preciso ser clara. Eu não posso achar que a informação que eu tenho todo mundo vai ter. Eu sempre digo, né, há um equívoco muito grande da sociedade e do poder público com relação ao Conselho Tutelar, Bárbara, que é
achar que a pessoa, porque foi escolhida ali, eleita conselheira tutelar, passa a ser um expert em direito da criança e adolescente, e tudo que envolve criança e adolescente, tudo, até como educar uma criança e um adolescente, né? Tanto é que muitas famílias, olha, já não dou conta, aqui, ó, me ajuda aqui, ou você resolve isso aqui para mim. Isso é um equívoco, né? O conselho tutelar, sim, ele deve ser procurado por uma criança, ou que eu vou dizer, nem deveria ter o atendimento direto a uma criança, um conselheiro tutelar, né? Mas sim, ele pode ser procurado por uma criança quando precisa de ajuda, quando quer pedir socorro, né? Então, aí sim o conselho tutelar vai atender, mas vai atender aquela criança vendo a perspectiva de que qual o melhor serviço, qual o serviço mais especializado para acompanhar e atender aquela situação específica que a criança está. Quer ver? Eu gosto de usar como exemplo, né? Meu filho, o Pedro, vai ficar feliz de eu ter citado ele de novo, né? Ou não, às vezes ele diz, pô, de novo, pai, de novo. Mas se eu fizesse uma suposição aqui, que eu chego em casa e bato nele, né? E nessa violência física, que cada um tem a sua proporção, né, de força física, eu quebro o braço dele. Qual é a primeira secretaria que o meu filho deveria passar por atendimento? Veja, não é nem pela polícia e nem pelo Conselho Tutelar. Deveria ser pela Secretaria de Saúde. Ele tem um braço quebrado, ele precisa ser atendido pela saúde. E a saúde vai fazer tudo o que precisa fazer para prover cuidados ao braço, mas também a saúde mental do preto. Porque em virtude dessa violência física, o preto pode desenvolver questões de saúde mental, síndrome do pânico, depressão, né? Então a saúde cuida disso. Para uma outra secretaria, o que aconteceu com o Pedro se chama violação de direito por violência. Essa secretaria deve ofertar ao Pedro e à família dele um acompanhamento especializado, né, de média complexidade, que vai ofertar apoio e orientação temporária especializada, inclusive com orientação sociojurídica, que os CREAs deveriam ter advogados, né? Isso é um tema legal para a gente tratar talvez no outro podcast, que é a atuação de advogado frente aos CREAs, mas também a falta dele, o problema que causa aos CREAs, né? Que nós temos, só em Santa Catarina, mais da metade dos CREAs não tem advogado, não tem. A própria OAB podia exigir, mas esse é um outro tema que a gente podia levar. Bom, o que aconteceu com o Pedro também para uma outra secretaria chama crime, lesão corporal. Então, quem é que investiga o crime? Quem é que busca autoria e materialidade? A polícia, né? Se o crime está acontecendo agora, quem vai dar o flagrante, fazer cessar o crime, é a polícia militar. Mas se o crime já aconteceu, buscar autoria e materialidade, polícia civil, através do inquérito. Se achou autoria, achou indícios, achou materialidade, vai lá e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público pede abertura de ação penal. Quem condena o agressor? O juiz. Veja, na atuação correta de cada órgão, não teria atuação do Conselho Tutelar se cada um fizer o que é seu. Exato. Né? Porque o Conselho, ele entra no direito ameaçado violado, pela família, lógico também, mas quando o Estado também é omisso, requisitando serviços públicos que são direito da criança. Então, a criança está lá, sofreu violência, mas não foi encaminhada ao CREAS porque o hospital não encaminhou, ou a própria autoridade policial não encaminhou, o Conselho entra por omissão estatal, requisitando o serviço que não foi solicitado. Né? Precisa de um atendimento médico, porque está com o braço quebrado e não tem médico. Então, ao Estado, por omissão, que não contratou médico, o Conselho Tutelar vai lá e requisita atendimento médico imediato. Então, ele não executa a política pública, o conselheiro não é médico, não é assistente social, não é advogado, não é juiz, mas vai requisitar esses serviços públicos. E quando o conselho não cobra de quem deve cobrar, inclusive, tenho ouvido uma fala muito interessante do Dr. Murilo, que ele diz assim, que é promotor de justiça no Paraná, ele diz assim, quando o conselho não cobra de quem deveria cobrar, e inclusive não cobra do Ministério Público, porque o Conselho Tutelar poderia cobrar muita coisa do Ministério Público que também não cobra, sobra para o Conselho Tutelar fazer. Então, aí a gente incorre no abuso de autoridade. Ora, o conselheiro vai fazer uma tala no braço de alguém quebrado? Que expertise ele tem para isso? Vai fazer escuta especializada da criança vítima de violência? Que expertise ele tem para isso? Vai fazer um acompanhamento de saúde mental porque a criança tentou se matar? Que expertise ele tem para isso? Vai fazer uma investigação policial com busca de provas e indícios de violência? Que expertise ele tem para isso? Ele não tem essas expertises. Mas o que o conselho tem é um poder de requisição. Sim. Requisita para quem tem as expertises, fazer o atendimento especializado dessa criança. E é isso que nós precisamos mudar no Brasil, porque nós estamos há 35 anos com o Estatuto da Criança e Adolescente, 7 anos com a Lei da Escuta Especializada, já estamos há 3 anos com a Lei Henri Borel, e o atendimento de criança e adolescente ainda é amador. Totalmente. Ainda é amador. Crianças são revitimizadas todos os dias. Todos os dias. Criança não é prioridade.
né? E eu brinco e vou fazer uma cobrança aqui pública, né? Que é brincadeira, mas é sério. Por exemplo, a gente vê a atuação do Ministério Público com relação aos municípios. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Mas e com relação ao Estado? Quando nós temos escolas estaduais que faltam professores a todo momento, né? Que nós não temos um fluxo de atendimento a crianças vítimas de violência de modo estadual, né? Então, nós precisamos também que o Ministério Público cobre um pouquinho do grande também, não só dos municípios lá que estão, inclusive, com carência de recursos financeiros e tudo. Então, precisamos uma atuação mais integrada. Isso é atuação integrada, atuação em rede, né? Que a gente citou agora há pouco. Perfeito. Olha, Roberto, a gente poderia ficar a tarde inteira se deixasse aqui conversando. Um tema vai puxando o outro, né? A gente acabou de falar aí da possibilidade de falar dos advogados nos CREAs, agora a questão da escuta especializada, e isso também é um tema muito debatido no âmbito dos conselhos, de fazer ou de não fazer e tudo mais, mas nosso tempo acaba sendo escasso, a gente pode planejar outros episódios, mas eu queria que tu deixasse um recado aí para os nossos colegas advogados, o nosso público do nosso podcast é bem voltado para a jovem advocacia também, então são colegas que estão em processo de formação, de escolha de área de atuação, de aperfeiçoamento. Então, que recado tu deixaria para quem está vindo atuar nessa área, quem está querendo cada vez mais se aprofundar nessa área, nessa relação com o Conselho Tutelar? Vamos lá, eu dei 8 anos aula de Direito à Criança e Adolescente, né, na Uniavan e no Sinergia Navegantes. E uma coisa que eu dizia muito para os estudantes, né, de Direito, eu dizia assim, olha, tentem compreender mais o que é prioridade absoluta e proteção integral, né? E compreendendo isso, vocês vão compreender a atuação de qualquer agente, de qualquer ator do sistema de garantia de direito. Da mesma forma, eu vou dar essa dica para advogados, né? Se aprofundem em proteção integral e garantia de direitos ou de situação peculiar de desenvolvimento que as crianças são esses agentes, né? Para que a gente encerre de uma vez por toda o atendimento amador, né? Por parte de advogados, eu ainda acho que é mais grave, porque eles deveriam ser os conhecedores do direito, e aí, às vezes, pedir algo que ele deveria saber, que deveria pedir ao juiz, pedindo para conselheiro tutelar, às vezes faz até o advogado passar vergonha, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma atuação correta, que garanta direitos da criança e adolescente, que atenda à proteção integral e à prioridade absoluta, mas que precisa muito de estudo, né? Era uma briga que eu tinha na faculdade onde eu lecionava, nós conseguimos tirar a cadeira de Direito da Criança e Adolescente de optativa para ser uma cadeira que não pudesse escolher, que se fosse obrigatória. Conseguimos isso, né, mas com a justificativa de aprovar mais pessoas na OAB, né, porque eu sempre dizia para os reitores das faculdades, olha, nós temos muitos estudantes que estão sendo reprovados por uma ou duas questões, né, e eles estão sempre errando 2 questões de direito da criança e adolescente, que tem em todas as provas, tem 2 questões, então se a gente fizer eles aprovar, acertar essas 2 questões, nós vamos conseguir um maior índice de aprovação, e colocamos no 8º período, porque é bem no ano seguinte eles estão começando a fazer as provas da OAB. E aumentamos o índice de aprovação lá em mais de 50%, por causa de 2 questões, né? Então, se eu sei bem proteção integral e prioridade absoluta, nós vamos conseguir garantir direito. Perfeito. E isso é muito simples, muito só ir bom. atrás de um pouquinho de estudo. Eu costumo dizer e orientar as minhas alunas também que a gente tem, enquanto a gente, né, nossa função social, prevista também no Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que é responsabilidade da família, da sociedade, do Estado, de toda e qualquer pessoa zelar pelo direito da criança e adolescente. Então, quando você está envolvido em um processo que envolve criança e adolescente, antes de defender o direito do seu próprio cliente, daquela mãe ou daquele pai, você tem sim a responsabilidade de pensar na criança que está envolvida nesse conflito, né? Que tipo de atuação você está praticando, pensando exclusivamente nos seus honorários, em satisfazer os interesses do seu cliente a qualquer custo, ainda que viole o direito daquela criança envolvida, ou se você está agindo como a própria legislação prevê. E quando a gente consegue agir a favor do direito da criança,
é muito mais fácil conseguir garantir o direito do nosso cliente. Então, Exatamente. se conseguir perceber essa nuance dentro do processo, o índice de sucesso é muito maior. Ó, eu vou, aproveitando tu deixa, olha só, eu atuei também como coordenador de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né? E uma das coisas que eu vi, assim, era, meu Deus do céu, se essa família tivesse um bom advogado em direito da criança e adolescente, essa criança não estava aqui no abrigo, estava com a família. Exato. Né? Então, ó, só que às vezes o advogado ele se preocupa com o direito de família, mas não com o direito da criança e adolescente. E se ele soubesse que é direito da criança e adolescente a convivência familiar, um dos princípios norteadores do estatuto, ele conseguia retirar a criança do abrigo e voltar para a família. Então, bastava um advogado que tivesse bastante conhecimento em direito da criança e adolescente. Muito menos crianças estariam afastadas do ambiente familiar e estariam de volta nas suas famílias. E no âmbito da família também, porque é o que eu explico no curso, né? O juiz, ele é imparcial. Aí eu tenho um pai e uma mãe brigando. Os dois, um agredindo o outro. Se eu tenho um agredindo e o outro protegendo a criança, trazendo a criança no centro da sua defesa e não o seu cliente, não tem como o juiz não olhar com um olhar diferenciado para aquela parte do processo, né? Então, às vezes, até uma malícia, mas quando você preza pelo que é prioridade de fato, você alcança seus objetivos com maior facilidade. Perfeito. Roberto, quero te agradecer. Acho que, para mim, sou suspeita de falar, admiro muito o teu trabalho já há algum tempo, né? É um prazer ter você aqui, poder beber direto da tua fonte e aprender contigo sobre o direito da criança e adolescente, sistema de garantia de direitos, conselho tutelar, e já deixar um convite para um próximo episódio para a gente poder estender mais essa conversa aqui. Eu é que agradeço o convite, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre direito da criança e adolescente, eu estou em qualquer lugar, né? Que me chamem. E agradeço de coração o convite, né? Teu, Bárbara, de estar aqui, podendo esclarecer um pouquinho sobre essa atuação do Conselho Tutelar, que é muito incompreendida ainda, infelizmente, apesar de 35 anos do Estatuto, Sim. Ainda é muito incompreendida, mas acho que cada fala que a gente faz, cada coisa que a gente faz no intuito de divulgar, né, o que é as verdadeiras funções de cada órgão, ajuda e melhora na qualidade de vida de crianças e adolescentes. E o que precisar, a gente está aqui, para quando vocês quiserem, tá bom? Perfeito. Encerramos então esse episódio com a certeza de que compreender o papel do Conselho Tutelar é essencial para o exercício ético e eficaz da advocacia. O diálogo entre advogados e conselheiros tutelares não deve ser confronto, mas deve ser cooperação. Afinal, ambos estão do mesmo lado, a proteção integral de crianças e adolescentes. Agradeço ao Roberto Almeida por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e sua paixão por esse tema tão importante para o sistema de garantia de direitos e para a nossa prática jurídica. Se esse episódio trouxe algum insight importante para você, se você gostou do que a gente conversou aqui, ou mesmo que não tenha gostado, deixa lá o seu comentário, faça sua crítica, faça sua proposição, traga para a gente suas sugestões de temas e de convidados que nós vamos nos esforçar para trazer o que for do seu interesse. Muito obrigada, Roberto. Obrigada, colegas. E nos vemos no próximo episódio.